Olá pessoal, eu sou o Victor Aires, membro do grupo LARPE e, no Odisseia 5, serei membro e o responsável pela comissão de arbitragem. Pretendo trazer, com este vídeo, um breve resumo sobre os principais pontos a serem levantados sobre a arbitragem no Odisseia 5. A organização do Odisseia é dividida em 4 comissões, cada comissão com sua devida atribuição. São essas: a comissão de arbitragem, a comissão de comunicação, a comissão de equipamentos e a comissão de atividades. Antes do evento, a principal atribuição da comissão de arbitragem é trazer ao debate assuntos que visem melhorar a arbitragem do evento. Durante o evento, é de responsabilidade da comissão de arbitragem conduzir todos os assuntos relacionados aos árbitros e à arbitragem dos torneios. No Odisseia 5, a comissão de arbitragem é formada por mim, Victor Aires, membro do ARPE, Edson Dias e João Ricardo, membros da BCS. O corpo de arbitragem é o grupo responsável pela arbitragem dos torneios durante o Odisseia, e o corpo de arbitragem é formado pelos membros da comissão de arbitragem mais os árbitros. Sobre o corpo de arbitragem, os clãs devem ceder, no mínimo, 35% dos seus membros competidores como árbitros, conforme cita o manual do Odisseia 5. Os árbitros do Odisseia serão sorteados antes do início dos torneios para ocuparem as equipes de árbitros. Cada torneio no Odisseia possui um modelo de equipe de árbitros. Cada equipe de árbitro possui uma quantidade de árbitros e esses árbitros são divididos em times de arbitragem. No Odisseia, o árbitro poderá assumir 2 papéis. Poderá assumir o papel de árbitro central ou o papel de árbitro lateral. O papel que o árbitro irá assumir já será definido no sorteio da equipe de árbitros do torneio. O árbitro central, durante a partida, tem a função de dar início, pausa e fim das rodadas a partir do apontamento dos árbitros laterais. Também cabe ao árbitro central a função de anunciar para o público e aos próprios competidores as marcações feitas pelos árbitros laterais. O árbitro central não possui poder de acusar golpes, nem deve interferir de forma nenhuma na forma do julgamento dos árbitros laterais. O árbitro central é responsável pelas anotações das vitórias, eliminações e penalidades dos competidores durante as partidas, e esse registro deve ser repassado para os responsáveis da comissão de arbitragem ao término da atividade. Os árbitros laterais têm a função de observar os competidores durante as rodadas, apontando as pontuações e infrações. Regras de combate. Os golpes são divididos em 4 tipos: golpes letais, golpes não letais, golpes inválidos e golpes proibidos. A definição de cada um desses tipos de golpe é encontrada no manual do Odisseia 5. Há ainda a diferenciação de torneio com desmembramento e torneio sem desmembramento. Confira no manual do Odisseia 5 em que tipo de regra de desmembramento cada torneio se encaixa. Há alguns golpes e situações adversas que acontecem recorrentemente que eu gostaria de destacar. Golpe no braço que esteja na frente do torso, principalmente colado ao peito, ou que sirva de defesa para um golpe no torso, é considerado um golpe letal. Atingir 2 membros simultaneamente com um ou 2 equipamentos será contabilizado 2 golpes. O Double Tap consiste em atingir um mesmo lugar com golpes sequenciais de um mesmo equipamento. Esse tipo de situação será considerado apenas um golpe. Uma nota importante: golpes sequenciais com o mesmo equipamento serão contabilizados apenas se atingirem locais diferentes, como por exemplo, braço e antebraço, coxa e panturrilha e assim em diante. Atingir o mesmo membro com armas diferentes serão contabilizados 2 golpes. Desvio indutivo é uma situação muito importante. Ela se trata de atingir uma região proibida devido a uma defesa, esquiva, desvio ou posicionamento dos equipamentos do competidor atingido. Nessa situação, nenhum dos jogadores sofrerá punição. Julgamento dos torneios individuais físicos. O tamanho das arenas desses torneios já está definido no manual como tendo 5 metros de raio. O posicionamento dos árbitros nestas arenas dependerá se o torneio
terá escudos ou não. Para torneios que não possuem escudo, serão 3 árbitros laterais por arena e um árbitro central. Os árbitros laterais devem estar distantes cerca de 120 graus um do outro. Para torneios que possuam escudo, haverão 4 árbitros laterais e um árbitro central. Os árbitros laterais devem estar cerca de 90 graus distantes uns dos outros. Para os dois tipos de arena, os árbitros centrais devem estar distantes dos árbitros laterais o suficiente para verem a marcação dos árbitros laterais. Marcações. Os árbitros laterais devem apontar as pontuações e infrações cometidas pelos competidores. O procedimento para o árbitro lateral fazer seu apontamento será o seguinte: primeiro, levantar seus 2 braços, sinalizando o final de embate. Se a maioria dos árbitros laterais sinalizar o final de embate, o árbitro central deve imediatamente interromper a luta, afastar os competidores e pedir a marcação. Assim que o árbitro central interromper o combate, o árbitro lateral deve abaixar os braços e a cabeça e esperar o pedido de marcação pelo árbitro central. Após o pedido de marcação do árbitro central, o árbitro lateral deve sinalizar imediatamente o que ele viu. Essa sinalização segue conforme o manual da Odisseia. Após a marcação dos árbitros laterais, o árbitro central deve anunciar o resultado. Nota muito importante: em situações adversas em que a marcação não foi suficiente para relatar o acontecido, o árbitro lateral pode chamar o árbitro central e os outros árbitros laterais para relatar a situação. Punições. As infrações individuais são divididas em 4 tipos: advertência, penalidade, suspensão e eliminação ou expulsão. A característica de cada um desses tipos está contida no manual do Odisseia 5. Cabe aos árbitros laterais marcar as infrações cometidas em combate. Os casos gerais podem ser marcados tanto pelos árbitros laterais quanto o árbitro central. O grau dessas punições será definido pelos próprios árbitros que marcaram esta infração, com base no manual do Odisseia. Para punições que levem a suspensão e ou expulsão do competidor, a comissão de arbitragem deverá ser chamada. As infrações de clã são diferenciadas pelo grau, sendo esses leves, médias, graves e gravíssimas. Qualquer participante do Odisseia poderá relatar uma queixa ao clã. Basta comunicar a um membro da comissão de arbitragem. A aplicação da punição para o clã será feita por um membro da comissão de arbitragem ou, a depender da situação, poderá ser anunciada pela organização do Odisseia. E assim, pessoal, eu finalizo esse breve resumo sobre a arbitragem do Odisseia. Aos árbitros, eu recomendo que leiam bastante o manual para ter um completo domínio sobre ele. Aos competidores, que treinem bastante para dar um grande show ao evento. E a todos os participantes do Odisseia, espero que se divirtam muito. Encontro vocês lá. Até uma próxima.